Olá, tudo bem? Então, a gente vai fazer dois vídeos hoje. Uma parte prática, um pouco mais prática, e outra parte mais teórica. Nessa parte prática, a gente vai abordar o antibiograma. Então, essa aula de antibiograma vai ficar para o futuro, né? Nós vamos fazer, que é importantíssima a leitura. Eu vou tentar trazer algumas imagens de antibiogramas para vocês verem de forma prévia como é feito, mas a gente tem que fazer isso de forma prática para entender. Então, o antibiograma é a etapa final dentro da microbiologia e uma das etapas mais importantes, onde você vai pegar o microorganismo que cresceu no meio de cultura, fruto de uma infecção que estava causando no paciente, foi isolado no meio de cultura, e você vai testar os antibióticos. Então a gente sabe que existe uma padronização para testar, então tem uma sequência de antibióticos para gram-negativos, uma sequência de antibióticos para gram-positivos e uma sequência de antibióticos para infecção urinária. Então, e isso é padronizado, não é a gente que escolhe. Então tem órgãos internacionais, no caso do Brasil, a BRCAST. BRCAST. Então depois eu vou passar o link para vocês do site do Ministério da Saúde, do BRCAST, que padronizou os antibióticos, o tamanho dos halos de inibição do antibiograma. Então hoje tem todo um protocolo, uma literatura relacionada a isso. Então dentro do antibiograma, a questão mais prática que a gente vê é que o antibiograma, então, qual que é a função, né? É destinada à determinação de sensibilidade bacteriana in vitro, quer dizer, no meio de cultura, frente a agentes antimicrobianos, tá? Também conhecido como TSA, que é teste de sensibilidade a antimicrobianos. Como que a gente faz? Essa é uma técnica desenvolvida por Kirby Bauer, então uma técnica que é o método de Kirby Bauer, que é feito no meio de Miller-Hinton. Isso aqui é através de disco de fusão. Então, o que é essa técnica, esse método de disco de fusão? A gente coloca disquinhos com antibióticos e a gente faz uma semeadura da bactéria em meio de cultura, coloca esse disco em antibiótico e se a bactéria for sensível, ela vai haver a formação de um halo de inibição e se a bactéria for resistente, ela não vai conseguir crescer ao redor desse disco de antibiótico, tá? Então a gente vê aqui que o princípio da técnica é semear uma placa do meio de Miller-Hinton. Então o meio de Miller-Hinton é o meio de escolha para a realização do antibiograma, que é um método de disco de fusão que foi desenvolvida por Kirby e Bauer, tá? Então a gente vê aqui que é uma técnica muito simples. Os antibióticos aqui foram divididos em três grupos grandes: gram-negativo, ampicilina, amicacina, moxacilina, ceftazidima, Gram-positivos, a gente sabe que o tratamento para gram-positivo é diferente do tratamento para gram-negativo, porque a parede celular de gram-positivo é uma parede rica em peptídeo glicano, e a parede de gram-negativo é uma parede que tem uma camada fina de peptídeo de glicano e uma membrana externa. Então são composições de parede celular diferentes, a gente sabe disso, então o tratamento é diferente. E urina também o tratamento é diferente, porque esse antibiótico que a gente trata, nem sempre ele é eliminado, excretado na urina. Então, para fazer efeito ali na bexiga, nas vias urinárias, na uretra, esse antibiótico precisa ser excretado. E alguns a forma de excreção não é através das vias urinárias, às vezes é através da via hepática. Então você não consegue atingir uma concentração mínima para matar a bactéria na urina. Então esse antibiótico, então por isso que os antibióticos para a urina são muitas vezes diferentes dos antibióticos para gram positivo e gram negativo. Mas a maioria ainda tem similaridade, né? Por exemplo, a ampicilina, ela é liberada na urina. A cefalotina é liberado, a cefepina é liberado, todos esses de escolha que são liberados. Então, o procedimento técnico é bem simples, né? Você vai pegar com uma alça bacteriológica a bactéria,
a bactéria que estava no meio, que cresceu no agar-sangue, no agar-macon, ou qualquer outro tipo de agar específico. Diluir essa bactéria em solução salina, né? Diluir, vamos aumentar essa imagem aqui. Diluir essa bactéria em uma solução salina. Então, você vai pegar uma alça bacteriológica, semear essa bactéria em soro fisiológico normal, e fazer uma diluição. Daí, no laboratório, geralmente, tem uma escala de turvação, porque quando você coloca a bactéria na salina, ela vai turvar esse líquido. Então, a gente tem uma escala padrão que a gente tem que comparar. Isso que você compra no laboratório, esse tubo, com uma turvação própria. E você compara, você vai diluindo e vai comparando para atingir a turvação ideal na escala de McFarland. Então, ó, para esse passo, deve ser utilizado um tubo aferido na escala de 0,5 de McFarland. Quanto maior a escala, maior a turvação. Então, a gente usa a escala de 0,5. Isso aqui a gente compra, consegue comprar isso aqui. Depois que a gente fez isso, vocês observam aqui, a solução salina, a gente pegou a bactéria lá, a bactéria, por exemplo, estava aqui no meio de cultura, a gente pegou com uma alça, levou essa bactéria para a salina. Você vai pegar um swab, colocar esse swab, eu deveria estar usando luvas aqui, o cidadão, colocar esse swab em contato com a salina, embeber ele de salina e espalhar pela placa em 3 direções diferentes. Então, primeiro você faz uma linha reta aqui e vai espalhando essa bactéria. Espalhou. Depois você pega você fez aqui na vertical, você pega a horizontal e vai espalhando. Depois você pega uma diagonal e espalha toda essa bactéria. Fez essa etapa de semear a bactéria no meio de Miller-Hinton, a gente vai adicionar os antibióticos, né? A gente vai adicionar os antibióticos. Adicionamos aqui os antibióticos. Estou sofrendo hoje aqui. Colocamos os antibióticos, tá vendo aqui? Ele está colocando individual. Hoje a gente tem já, cada frasquinho desse tem um antibiótico específico, então ele vai colocando vários antibióticos, espalhando de forma com uma distribuição aqui correta dos antibióticos, não pode ficar nem muito próximo um do outro. E alguns a gente já compra já com todos os antibióticos, não precisa colocar um a um, que eu acho mais fácil do que ficar colocando um a um. Sempre próximo à chama aqui e tal. Fez isso, posteriormente a isso, de colocar os antibióticos, a gente vai incubar, vai levar para a estufa, né? Leva para a estufa microbiológica por 24 horas. Depois de 24 horas, a gente vem e faz a leitura do disco de inibição. A gente pega uma régua e mede o tamanho desse halo. Então, você vai pegar de uma ponta até a outra e vai medir. Por exemplo, aqui deu quantos milímetros? Do 3 até o 4 seriam 10 milímetros, 11, 12 milímetros. Daí a gente vai comparar. Então, aqui, ó, Kirby-Bauer, né? Que é disco de fusão. Disco de fusão, antibiótico difunde, a bactéria não cresceu, quer dizer que daí, em cima desse halo de inibição, a gente consegue definir. Como eu vou mandar uma imagem para vocês, não tem como vocês medirem. Então, eu quero que vocês vejam o antibiótico, vocês vão dizer simplesmente, se tiver halo, será sensível. Se não tiver halo, vocês vão considerar resistente. Tá? Eu vou mandar uma imagem para vocês fazerem o antibiograma. Tá? Feito isso, aqui basicamente é essa a técnica do antibiograma. Daí a gente vê que, vamos ver aqui, que existem bulas igual dessa marca DME, o Polisense Disc. Então, se você visualizar aqui, dessa marca, ele vem, esse aqui é para série urinária, tá? Então, tem os antibióticos, que é o NAL, ácido nalidílico, AMI, amicacina, AMC, amoxicilina, ácido clavulânico, AMP, ampicilina, cefazolina, cefepime,
ceftriaxona, ciprofloxacina, fosfomicina, gentamicina, levofloxacina, meropenem, nitrofurantoína, norfloxacina e sulfa. Então, esses antibióticos de série urinária. Então, você vai observar o tamanho do halo, você vai medir lá. Se o halo for menor que 13 milímetros, menor ou igual, você vai soltar resistente. Se o halo for de 14 a 18, intermediário. Se o halo for superior a 19, sensível. Então tem que ter um halo superior a 19, 17, 18. Cada antibiótico tem um tamanho de halo diferente, tá? Igual a cipro. Se a bactéria for qualquer enterobactéria que cresceu, um halo de 26 já é considerado superior a 26, superior ou igual, sensível para ciprofloxacina. Mas se for uma salmonela, ele tem que ser superior a 31. Então isso daqui muda de bactéria também, mas ele está citando aqui qual bactéria que é que ele muda, entendeu? Daí a gente vai interpretando em cima desse tipo de padronização. Então você vê aqui, ó, para gram negativo é um outro, também outros tamanhos de halo. Então você vai comparando aqui o tamanho do halo, intermediário, resistente. Então vamos colocar aqui para cada tamanho de halo uma identificação. Intermediário sensível quer dizer, se o paciente tomar aquele antibiótico, provavelmente vai matar a bactéria. Provavelmente porque o teste de tibiograma não é 100% confiável. A sensibilidade é em torno de 70% do antibiograma. Então não é porque deu sensível que a bactéria vai responder. A gente está fazendo uma técnica in vitro. A maioria das vezes funciona. Resistente, mesmo tomando esse antibiótico, a bactéria vai continuar se multiplicando, causando infecção. Intermediário, provavelmente você tem que utilizar uma dose acima da convencional, ou uma posologia maior. Então você vê, para gram negativo, são outros antibióticos. E para gram positivo a mesma coisa, tá? Para gram positivo a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui também essa imagem aqui, deixa eu colocar aqui, vamos visualizar aqui na tela cheia, desse livro, ele ensinando mais ou menos o mesmo procedimento. Então, para fazer o antibiograma, pega a bactéria aqui que cresceu no agar-sangue aqui, ele já turva na salina, né? Põe na salina. Aqui ele já tem um equipamento que mede aquela escala de McFarland, não precisa ficar comparando com o tubo, ele coloca aqui, ele já dá o resultado da escala, já é bem mais fácil para trabalhar desse jeito, com um equipamentinho para medir a turvação. Depois você vem, semeia a bactéria no meio de Miller-Hinton, semeia aqui a bactéria no Miller-Hinton, ó, espalhou a bactéria. Ela já usou um equipamentinho aqui para dispensar os antibióticos, só vem aqui, aperta aqui, os antibióticos já caem aqui, certo? E daí depois é só medir o halo de inibição, da bactéria. Então a gente vê aqui, por exemplo, que esses antibióticos são todos sensíveis. Aqui já um halo um pouco menor, teria que medir, né? Aqui você já vê que a bactéria não cresceu, então já é resistente. Então, se observando aqui, essas bactérias são sensíveis, aqui já são bactérias resistentes, a bactéria é resistente a esse antibiótico, resistente a esse. Às vezes acontece de crescer alguns pontinhos de bactérias aqui, algumas cepas conseguem crescer, o halo de inibição não fica limpinho desse jeito. Se houver o crescimento de algumas cepas aqui, eu padronizo soltar resistente. Tá? Então, quer dizer que das espécies ainda tem algumas espécies que já são resistentes, então é melhor pecar por excesso. Esse daqui é a técnica de disco de fusão, que você coloca aqui, que é a técnica qualitativa. Então, você só vai dizer se é sensível, se é resistente. Sensível, resistente. Tem outra técnica que é quantitativa, que é essa técnica que está aqui, que é a técnica do e-teste.
método do E-teste. Então você vai pegar, por exemplo, um antibiótico específico, certo? Ele colocou 2 antibióticos aqui, ele colocou ceftriaxona, esse aqui é o ceftriaxona. Então cada fita dessa é um antibiótico. Essa daqui é da ceftriaxona. Então, aqui tem concentrações dos antibióticos em escala, quanto maior aqui, em escala crescente de concentração. Então, como cresceu, o nosso, ele formou esse halo em formato de gota, certo? Então, você vai pegar aqui, nessa região onde ele começou a formar o halo, e essa região tem uma numeração. Então, aqui no caso, para ceftriaxona foi 0,125 microgramas por ml de sensibilidade, que começa a sensibilidade. Então, é nessa área aqui, né? Nessa área que você vai dizer qual que é a concentração. Se esse halo começasse aqui, terminasse aqui, seria uma concentração maior de antibiótico. Então, você consegue dizer qual que é a concentração mínima inibitória para tratar a bactéria. Já é um teste bem mais caro, né? Esse aqui é mais barato. E esse aqui é específico, você vai fazer para determinados antibióticos. Aqui ele usou a penicilina G, então, e a ceftriaxona, CT, ó. Cada fita dessa tem a concentração inibitória de um antibiótico. Então você vê que o nosso halo aqui, a gota, termina aqui. Então o eclipse começa mais ou menos aqui, né? Então, nessa área seria a concentração, que deu 0,125, e para a penicilina 0,5. Então, mais ou menos nessa região aqui que começou. Então, nessa região, onde está a setinha. Então, aqui você, além de, você solta qual que é a concentração de antibiótico por ml, já dá a dose aqui que o cara vai tratar, concentração inibitória mínima. Já é um teste melhor, assim, no sentido que aqui a gente só diz se é sensível, né? Para uma concentração padrão de antibiótico, a gente não diz a concentração. Aqui não, a gente já vai dizer que ele é sensível a partir de tal dosagem do antibiótico. Já é uma técnica mais avançada, né? É um outro método, que é o E-teste, diferente do disco de difusão. Então, eu trouxe para vocês 2 métodos de testar antibiótico das colônias de crescimento bacteriano. O disco de difusão, certo? Método qualitativo, sensível, resistente, intermediário, e o E-teste, que é uma concentração inibitória mínima, é o MIC, que significa Minimum Inhibitory Concentration, Minimum Inhibitory Concentration, MIC, né? A técnica que no caso aqui é o E-teste. Tudo bem? Então vou mandar agora para vocês uma imagem de um antibiograma. Eu quero que vocês façam a relação dos antibióticos sensíveis e dos antibióticos resistentes. Então, vocês vão colocar sensível naquele que houver a formação de halo e resistente naquele que não formou halo. Tudo bem? E daí vocês me mandam. Um abraço.